Beleza, já está gravando aqui a apresentação do aluno Caio Arakawa, a apresentação do TC, do projeto dele. Agradeço aos professores presentes na banca, professora Lucilene, professor Wagner, né? Agradeço ao comparecimento deles, aos demais ouvintes, colegas aí que estão aí para assistir a apresentação do Caio. Então, Caio, dentro das normas, né, você vai ter 20 minutos para fazer a apresentação, né, pode fazer com bastante tranquilidade aí sua apresentação. Posteriormente, e eu vou cronometrar, né, a tua apresentação. Posteriormente, então, eu vou passar a palavra para a banca, para ela fazer as considerações dela, e daí a gente vai para as perguntas, até depois a gente vai ter um momento de deliberação, que eu vou chamar os professores para a gente conversar sobre a avaliação em uma outra sala. Ok, então, Caio, quando você quiser, pode iniciar, que daí eu vou iniciar aqui o cronômetro. Valeu, boa sorte, Caio. Fique à vontade. Muito obrigado. Bom, boa tarde. Primeiramente, quero agradecer aos membros da banca por ter aceitado participar do meu projeto. Quero também agradecer ao meu orientador, professor e mestre Diego Ricardo Kroll, por também ter aceitado participar do meu projeto. Então, vou começar a apresentação do projeto de detecção de exoplanetas através de microlentes gravitacionais. Primeiro, precisamos de uma introdução. Uma introdução que seria os tipos de detecção que existem atualmente, que seria a detecção direta e a detecção indireta. A detecção direta é algo que não é muito utilizado atualmente, justamente por conta dela ser direta. Direta, algo que é vista a olho nu. E por conta disso, é muito difícil de ser identificada. Já a segunda detecção, a detecção indireta, é algo que é muito pesquisado e existe os três principais tipos dessa detecção, que seria o transplanetário, a velocidade radial e as microlentes. Eu vou dar uma passada aqui no transplanetário e na velocidade radial para vocês entenderem um pouco mais sobre esses dois pontos. E depois, no decorrer dos slides, vou apresentar as microlentes gravitacionais. O transplanetário ele é dado como o inverso das microlentes gravitacionais. Ou seja, quando se está observando uma estrela com uma luminosidade padrão e essa luminosidade diminui por um breve instante e depois volta para a luminosidade padrão novamente, esse é dado como um evento de trânsito planetário. A velocidade radial já seria em questão a rotação e a translação de um exoplaneta ao entorno de uma estrela. E, como já disse, os microlentes gravitacionais vão ser explicados mais à frente. Como objetivo desse projeto, temos que a geral é criar um software em Python para detecção de exoplanetas por meio de dados fornecidos pela NASA e outras agências a partir da técnica de microlentes gravitacionais. Como específicos, selecionar os cálculos físicos que determinam a microlente e o exoplaneta, desenvolver o cálculo com base nas microlentes gravitacionais, desenvolver um programa para a utilização das equações de física para a detecção de exoplanetas por meio do método de microlentes gravitacionais, utilizar dados de exoplanetas já descobertos para testes do programa e testar outros dados fornecidos pela NASA para possivelmente detectar um exoplaneta. Bom, a dúvida que surge agora é: o que é um exoplaneta? Um exoplaneta nada mais é do que um planeta que orbita uma estrela que não seja o Sol, ou seja, um planeta que não está no nosso sistema solar. Para início, para entender o que é o método de microlentes e o que é o método de lentes gravitacionais, é necessário entender a teoria da relatividade geral, a teoria de Einstein. Einstein dizia que a relatividade especial governa a física local. A estrutura global do espaço-tempo, entretanto, pode ser alterada pela gravitação. O que essa passagem quer dizer? Einstein falava que um corpo no universo com uma grande massa e uma grande densidade faz com que o plano do universo se distorça, formando o que a gente pode ver aqui em cima. Esse plano do universo está sendo distorcido por essa grande massa dessa estrela. Com isso, causando o evento de lentes gravitacionais também, por conta dessa distorção, causar também uma distorção das partículas que percorrem o universo, que seria o exemplo que a gente pode ver aqui embaixo. Um outro corpo com uma grande massa e uma grande densidade está causando uma distorção do universo e também causando uma distorção das partículas de luminosidade, formando o evento de lentes gravitacionais, como eu havia dito. Bom, para vocês entenderem melhor,
As lentes gravitacionais têm várias aplicações, como determinação de massa, estudos da natureza da matéria escura, descoberta de planetas, telescópios gravitacionais e cosmologia. Porém, esse não é o foco do nosso trabalho. Como já disse, o trabalho é a detecção de exoplanetas através de microlentes gravitacionais. Com isso, a utilização de microlentes se torna necessária por conta de ter que se detectar planetas do tamanho da Terra, planetas menores. E as lentes gravitacionais, elas são utilizadas para a detecção de planetas gigantescos, galáxias, entre outros, que são muito maiores. Por isso, estamos utilizando as microlentes gravitacionais. Para vocês entenderem melhor o fato do método das microlentes e lentes gravitacionais existirem, é necessário entender o cálculo da deflexão da luz, que é o cálculo que comprovou as lentes gravitacionais, que foi iniciado e suspeito por Newton e Laplace, onde foi chamado de cálculo do ângulo da deflexão newtoniano. E depois foi, no caso, remodelado por Einstein e foi descoberto um ângulo o dobro do que Newton e Laplace tinham descoberto. E com isso foi dado como o cálculo do ângulo da deflexão da luz, da relatividade geral de Einstein. Bom, vamos então começar as microlentes gravitacionais. Microlentes gravitacionais, como uma breve passagem até ali, nada mais é do que uma magnificação de objetos mais distantes, estrelas, planetas, anamarrons, buracos negros, por estrelas da galáxia. Ou seja, estamos observando uma estrela e uma outra estrela irá passar na nossa frente. É um exemplo básico do que é uma microlente gravitacional. Essa outra estrela que está passando na nossa frente funciona como uma microlente. Então, esse fenômeno foi aplicado na procura de objetos compactos de baixa luminosidade, que esses objetos são chamados de MACHO, Massive Compact Halo Objects, que também entrariam, né, anamarrões, planetas, entre outros. Bom, então vamos explicar o evento de microlentes por uma imagem. As microlentes, como eu já disse, ela é indireta, ou seja, não dá para ser observada a olho nu. Isso daqui é só um exemplo para vocês entenderem como ela funciona. As microlentes, então, a gente está observando uma estrela, como eu havia dito, e uma outra estrela, que no caso é uma Broad Dwarf, uma anã marrom, vai passar no nosso campo de visão. Por enquanto, a estrela que estamos observando está com uma luminosidade padrão. A partir do momento que essa Broad Dwarf entra no nosso campo de visão na frente da estrela, ela vai formar o evento de microlente. Formando esse evento de microlente, teremos esse aumento de luminosidade. E logo após ela sair, tem essa diminuição da luminosidade para a volta do padrão. Esse é o evento de microlente em si. Tem um bom ponto que é necessário destacar, que seria o seguinte: a variação de brilho é acromática, não depende do comprimento de onda em que é observado. Essa propriedade permite distinguir o efeito de microlentes do de estrelas variáveis. O que significa isso? As estrelas elas emitem energia, emitem um brilho, ou seja, elas piscam. Esse evento pode atrapalhar a detecção das microlentes como um pensamento passageiro. Porém, esse evento não atrapalha as microlentes, por conta das microlentes ser um outro fator. Elas brilham muito mais, o efeito das microlentes é muito grande. Por isso, essa variação das estrelas não vai interferir em nada na nossa detecção. Voltando um pouquinho para a parte de Einstein, da deflexão da luz, é também necessário entender o porquê, né, esse evento acontece e como foi comprovado. Esse evento foi comprovado através da equação da lente, como eu havia dito, e aqui é possível notar como que ela ocorre, com os ângulos, a distância, entre outros. Não vou focar muito nessa parte, que é só para vocês entenderem de onde vem. E aqui também é o cálculo do anel de Einstein. O anel de Einstein ele foi descoberto por Einstein, só que esse nome foi dado só um grande tempo depois, porém foi dado esse nome por conta dele ter descoberto esse fenômeno, esse anel. Bom, voltamos para os casos das microlentes. Como eu já disse, as microlentes seria esse aumento breve da luminosidade. Então aqui vamos ver um exemplo. Estamos observando uma estrela, a estrela está com brilho padrão e começa a aumentar essa luminosidade dessa estrela. Ou seja, um evento de microlente está acontecendo, né, aqui pelo gráfico de magnitude pelo tempo. Com isso, ela chega à sua luminosidade, do topo da sua luminosidade, e logo após isso ela começa a diminuir a sua luminosidade, porém, tem uma anomalia aqui. Essa anomalia, ela aumenta o brilho da estrela de novo e depois diminui. Essa anomalia é o que a gente está procurando dentro da microlente. Essa anomalia seria um exoplaneta que está em volta dessa estrela e faz com que tenha uma outra lente dentro dessa lente que, no caso, está passando na nossa frente. Então, a anomalia em si é o nosso problema da pesquisa. Bom,
Problemas e soluções. O problema é a detecção de exoplaneta por formas eficientes e rápidas. A solução é criar um software capaz de ler os dados em Big Data e utilizar as fórmulas físicas para a detecção. Como definição em conceitos, temos a criação do software LSE, que nada mais é que a utilização dos dados do cluster e do James Webb para o desenvolvimento de um programa em Python para detectar exoplanetas por meio das equações das lentes. Esses dados que vamos utilizar, como disse, vai ser o do cluster, que o cluster é um dos principais no caso, missões feitas pela NASA, que acontece desde 2000, e foram utilizados esses dados para fazer testes, né? E o James Webb também é um telescópio que era para ser lançado em 2020, porém, ele, com a pandemia, foi adiado para 2021. Um outro ponto é a utilização de Python. Python, ele foi escolhido por conta das diversas bibliotecas que ele possui, e também pelo fator de ter ótimas funcionalidades. Outro ponto é a utilização do Mullins Model. O Mullins Model ele é um código desenvolvido em Python que foi para detecção de picos dessa luminosidade. Bom, em questão do orçamento, tudo foi feito, né, por conta do próprio estudante, inicialmente a partir de um notebook com processador i5, e logo após foi trocado por um computador de teste com AMD 6300 com a placa de vídeo GTX 1060 3 GB. Para no caso, a detecção dessa microlente foi utilizado métodos que são o método de Machine Learning. Machine Learning com a utilização de Randall Forest, que é um dos métodos da Machine Learning também. A Randall Forest nada mais é do que a própria tradução diz, uma floresta aleatória, uma criação de uma árvore. Essa árvore em si seria mais ou menos um caminho de sim e não. Então, ela vai checando esse caminho e chega a um resultado final, que no caso é retornado aqui como class A, no exemplo. Nessas árvores, ela cria várias árvores aleatórias, né? E ela percorre todos esses caminhos e retorna um resultado para a gente. Nesse resultado é feito um voto majoritário ou uma média, e com isso, o que tiver mais resultados é dado como resultado final. Ou seja, aqui como no exemplo, temos duas Class A e uma Class B. Com isso, como tem duas Class A, o resultado final é Class A. Um outro ponto é que, como eu já disse, vamos utilizar uma grande tabela de dados. Com isso, é necessário reduzir a dimensionalidade dessa tabela de dados, e um método de fazer isso é o PCA, que é a Principal Components Analysis. Nada mais é do que a análise desses dados e pegar os principais componentes dessa tabela. Bom, para a detecção da microlente pela LSA, como eu já disse, a gente está utilizando, né, aqueles métodos. Então, o software também foi desenvolvido com Python totalmente. Foram utilizadas algumas bibliotecas como Scikit-learn, NumPy, MPMF, entre outras. E para a utilização da Machine Learning, é necessário treiná-la. E para treiná-la foi criada a classe Training. A Training, ela faz simulações de tipos de eventos. Existem 4 tipos que eu vou passar no próximo slide, mas ela simula esses 4 tipos várias vezes para a máquina aprender como determinar esses eventos. Todos esses dados de simulação foram retirados da UGLE 3, que nada mais é também do que uma missão que já é desenvolvida faz tempo com foco em microlentes. Outras duas classes que é bom destacar seria a Physical Equations e a Compile Equations. A Physical Equations, ela é uma classe com várias equações físicas que são necessárias para a determinação da microlente, e a Compile Equations é a utilização em massa dessas Physical Equations. A entropia de Shannon, a Curtis e a John von Neumann são equações que são as principais assim utilizadas. A entropia de Shannon, ela é uma métrica usada para quantificar a informação transportada por um sinal. A Curtis seria um método de achatamento da curva de luz, e a John von Neumann, ela retorna uma proporção, que quando essa proporção ela é pequena, né, é uma indicação de uma forte correlação positiva entre os pontos dos dados fotométricos sucessivos. Por fim, após o treinamento, já podemos utilizar as nossas classes para a predição dos dados. Ou seja, vamos chamar a função predict dentro da nossa main, da nossa classe principal, e ela vai receber 4 parâmetros, que é uma matriz de magnitude, erros fotométricos, ao nosso Randall Forest, que é um modelo da Randall Forest que foi criado pela Create Models, a PCA, né, que são os dados principais, que também foi criado pela Create Models, e com isso ela vai retornar os tipos de eventos, que no caso são microlentes, CV, que é
variáveis cataclísmicas, estrelas variáveis e estrelas constantes. Um bom ponto a marcar aqui é que a parte da lensing ela só vai entrar quando for determinada uma microlente. Ou seja, se for determinado que ela é uma estrela variável, uma estrela constante, uma variável cataclísmica, ela não vai entrar na lensing, que é a criação do nosso gráfico de magnitude por tempo. Então, né, como eu já expliquei, após determinar a microlente, entra na lensing, faz alguns ajustes no gráfico e depois é retornado o gráfico para a determinação dessa anomalia. Bom, para testes foram utilizados o KMT 2016 BLG 1107, que foi um evento que ocorreu e tem publicação científica em cima, ou seja, o exoplaneta foi comprovado e ele foi dado o nome de O Novo Hollywood. E o outro foi o cluster. O cluster eu já expliquei para vocês, mas ele também existe uma variedade de dados, variedade de exoplanetas descobertos e foram utilizados tanto para testar exoplanetas descobertos e também para ver se descobria novos exoplanetas. Como resultado, temos aqui uma tabela que foi a do KMT, o Novo Hollywood, e esse gráfico aqui, ele determina que o KMT existe, ele tem 2 exoplanetas descobertos dentro dele. O KMT é esse daqui, e né, a anomalia do KMT é esse aqui, e existe o outro exoplaneta descoberto aqui em cima. Aqui ao lado é possível demonstrar, né, que o LSE conseguiu seguir essa curva de luz, e não só isso, ele conseguiu determinar esse exoplaneta aqui em cima, essa anomalia, e também conseguiu determinar essa outra anomalia do KMT. E não só isso, também ele conseguiu achar, aqui é meio difícil de ver pela publicação deles, mas tem uma falha na luminosidade que também é uma anomalia. E o KMT conseguiu demonstrar muito bem essa anomalia dessa falha. Então o resultado foi muito próspero e animador. Como conclusão, temos que o trabalho foi desenvolvido em Python, como eu já disse, e utilizou as equações por trás da teoria da microlente. Um ponto marcante que o projeto teve foi a utilização de Machine Learning, com a utilização do método de Randall-Forest com os dados da UGLE 3, e também a utilização do PCA, para melhorar né, a utilização dos dados que vêm em grande escala. Outro ponto que é o último, seria o tópico de resultados, onde a gente conseguiu identificar que o LSTC conseguiu identificar o evento de microlente, conseguiu determinar a anomalia e conseguiu um resultado muito próximo e animador com base na descoberta. Por fim, a dúvida que se tem é, o LSE conseguiu achar algum exoplaneta? Bom, ele não conseguiu por conta de todos os dados que já tem, todos os dados que chegam, já serem testados pela NASA, serem testados por outras agências, serem testados por muitos astrônomos também. Então é algo muito difícil de determinar um exoplaneta. Porém, com o lançamento do James Webb, isso se torna possível, por conta desses dados serem novos, não ter muita gente ainda com retirada de dados em cima do site deles, então é algo que sim pode vir a acontecer. Aqui são algumas referências do nosso trabalho. Quero agradecer a todos pela atenção, novamente agradecer à banca, passo a palavra ao meu orientador. Beleza, então, Caio, tranquilo, ficou dentro do tempo estabelecido. Então, agora vamos começar com as considerações da banca. Professor Lucilene, professor Wagner, alguém tem preferência por iniciar os comentários? Wagner, quer dar início? Obrigado. Caio, você é mais um exemplo de alunos do curso de Ciência da Computação que a gente fica muito feliz ao ver o TCC. Isso é uma coisa que me realiza muito, ser professor do curso de Ciência da Computação do IFC, porque os TCCs que a gente recebe para assistir normalmente são ótimos, e o teu não é uma exceção. Caio, o teu texto está muito bem escrito, eu encontrei umas micro coisinhas assim que não vale nem a pena comentar, tá? Depois eu vou passar para o professor Diego, mas acredito que os demais orientadores devem ter achado também, porque são errinhos tipográficos, tá? Eu gostaria que você voltasse na tela onde tem o gráfico, tanto o teu quanto o que foi feito em artigos já publicados. Essa.
Então, para mim esclarecer uma coisa, assim, apenas, eu acho que eu entendi, mas eu acho que como nós estamos gravando, como tem pessoas assistindo, eu gostaria que se enfatizasse melhor o que você está querendo dizer. Você está querendo dizer que essa imagem aqui em azul, ela foi gerada pelo seu programa, o que vocês construíram. E essas aqui com nuances de laranja são as que são publicadas no artigo científico, é isso? Perfeito. Essa daqui, como o senhor disse, com o nosso laranja, ela foi publicada no artigo de detecção do KMT, ou seja, ali que foi descoberto o KMT em si. E esse daqui, eu peguei os dados, né, que foram passados ali, daquele tempo que foi passado, esse daqui é um tempo espacial, peguei os dados e coloquei no LSE, para ver se o LSE conseguia identificar essa microlente e esse exoplaneta. E teve esse resultado. Ok. E quando teve esse resultado aqui no seu aplicativo, ele emitiu um alerta, mandou uma mensagem na tela, mandou um e-mail, tocou uma musiquinha, ou você daí depois tem que olhar o gráfico um a um aí, como é que é? Ele avisa, ó, tem que ser algum planeta. Sim, então, seria o seguinte, ele vai ter aqueles 4 tipos de evento, né, e ele só vai me retornar esse gráfico se ele identificar que existe uma microlente ali, certo, dentro dos dados. Então, ele só vai me retornar um valor, se ele não tiver esse evento, ele não vai me retornar lá, ele só vai dar um erro falando não foi identificado nenhum fator ali dentro, nenhum evento. E quando ele identifica o evento, ele me retorna um gráfico. Então, tipo, por exemplo, em uma camada de dados de um ano, eu posso ter vários eventos de microlentes. Então, eu preciso ir pegando todos esses eventos que pode acontecer, entendeu? Entendi. Tá, e qual era o tamanho do banco de dados que você botou para rodar aqui, quando você obteve esse resultado aqui? Então, esse daí, ele deu mais ou menos 1 GB. E quanto tempo rodou? Quanto tempo levou para rodar? Por conta de eu estar utilizando a placa de vídeo, foi bem rápido. Ele demorou mais ou menos uns 10 minutos, eu acho, 10 ou 15 minutos. Foi bem rapidão mesmo. Ótimo. Ok, eram essas as perguntas. Meus parabéns, professor orientador Diego. Meus parabéns, aluno Caio. Eu já me dou por satisfeita a explicação e eu quero a gravação dessa apresentação, se possível, professor Diego. Obrigado, professor Wagner. Nós estávamos até discutindo aí com o Caio já, depois da gente disponibilizar de alguma forma a gravação também para. Eu quero fazer inveja para os professores de outros cursos aí. Beleza, muito obrigado, professor Wagner, pelas considerações. Realmente isso é uma questão bem importante ali de como, né, ele dá o retorno ali quando ele encontra, né, o evento da microlente ali. Então, professora Lucilene, pode ficar à vontade aí para fazer as suas considerações. Obrigada, professor. Eu vou tentar abrir minha câmera aqui, mas parece que ela está com um problema agora, que não está ligando. Só se eu sair e entrar de novo. Não tá abrindo, né? Não. Quiser sair e entrar novamente, professora, sem problema. Eu acho que hoje ela não está querendo funcionar. Tentando abrir. De manhã estava funcionando. Tava dando aula. Será que, professor, se ele tem ali, do lado da barrinha de endereço ali, ele fica ali, geralmente ele fica piscando ali, ou tem o cadeadinho ali, acho que se clicar ali, talvez ele te dê as opções ali, clica com o botão esquerdo do mouse ali, com o botão normal, no caso, e daí ele te dá ali, se tu pode usar a câmera e o microfone, talvez esteja ali, não sei qual navegador que está usando, mas pode ser que seja isso. Eu estou no Chrome, tá? Entrei no Chrome para não dar problema. Ele não aparece a opção ali, permitir ali a câmera? Se clicar ali do lado da barrinha do endereço ali, onde aparece, geralmente Nos aparece... 3 pontinhos? Do lado esquerdo. Do lado esquerdo. Para o lado esquerdo ali do HTTP. Clica com o botão normal mesmo no mouse, ali, o botão esquerdo, né?
E daí geralmente ele abre uma caixinha ali para você conseguir permitir ali a... Deixa eu entrar com outro navegador, quem sabe. Parece que é bem nessas horas que dá problema, né? Mas também se não Eu vou entrar com não outro tem problema. Você vai. Agora foi, professor. Foi? Então eu vou sair do outro. Sim. Tá. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim. Sim. Não, o importante é ouvir, né? Mas, enfim. Bem, gente, inicialmente quero agradecer ao Caio, ao seu orientador, professor Diego, pela participação na banca e também pelo excelente trabalho, né, Caio, que vocês fizeram. Eu fico muito feliz também, como o professor Wagner falou, é um trabalho muito bom, muito bem escrito. Deu para perceber assim, que teve muito cuidado, realmente foi um trabalho que não deve ter sido muito simples. Eu ficava imaginando assim como que vocês iam salvando, iam gravando, né, iam fazendo esse banco de todo para poder fazer essa pesquisa. Mas realmente, assim, no geral, olhando o que vocês proporam, vocês fizeram realmente o que precisava ser feito. Ao meu ver, tá tudo tranquilo. Tem algumas sugestões da escrita, também a bibliografia, que tem algumas que tem que cuidar para fazer o mesmo padrão, mas, no geral, tá tudo muito bem. Eu também gostaria de saber, assim, um pouquinho mais como que vocês fizeram essa parte dos dados, de como foi a parte desses... Tá, como vocês captaram, fizeram, vocês explicaram ali na apresentação, ficou muito claro, no trabalho também. Mas a minha curiosidade também é como que foi durante o trabalho, o desenvolvimento, como que vocês faziam para ir guardando essas informações, porque até eu fiquei muito feliz no desenvolvimento do trabalho, que vocês comentaram também que foi usado, né, um pouco de estatística, média, mediana, também autovalores, autovetores, isso eu expliquei hoje em álgebra linear para os alunos da ciência da computação também, em álgebra linear. Então, quer dizer que, além do trabalho, muitos conteúdos vistos, né, por vocês foram aplicados de forma muito eficaz, no caso, vendo essa aplicabilidade realmente em questões de pesquisa. Isso me deixou muito realizada também. Então, assim, primeiro, como que vocês fizeram esse banco de vocês de dados para pesquisa, no caso, inicialmente? Certo, só para ver se eu entendi. O banco de dados, no caso, seria os dados que a gente está retornando das curvas de luz, né? Esses dados em si, né? Então, esses dados, eles já têm prontos, né? Então, a NASA já disponibiliza para a gente. Então, é só eu entrar no site, por exemplo, do cluster, e no site do cluster eu vou e retiro os dados, as 3 colunas que eu preciso, que, no caso, 3 que tinham neles, né, que era a magnitude e o erro de fotométrico. A magnitude, no caso, é uma matriz, por isso 3 colunas. Ali tinha 2 colunas de magnitude dentro do cluster. E com isso ele me retorna só um arquivo compactado, e eu só pego ele e descompacto e coloco num arquivo .dat, né, que seria mais ou menos um dataset.
em base seria isso mesmo. Aí, tipo, todos os outros dados que foram testados também, é só entrar no site da NASA, por exemplo, nas missões, missão Kepler. Aí eu entro no ano da missão Kepler, que eu tô testando de ano em ano. Então eu entro no ano da missão Kepler no ano de 2009. Então no ano do 2009 do Kepler, eu vou e baixo o zip com as 3 colunas que eu necessito, né? Que aí eles deixam selecionar as 3 colunas, e aí eles só me retornam as colunas com os dados tudo certinho. Então de dados é tudo da NASA mesmo. Ah, é tudo com eles mesmo, não fica nada com você. Perfeito, Você só tudo faz deles. os gráficos que são, tipo, o que eles mandam. Uhum, isso aí, eu faço os cálculos, né, com base nos dados dele e retorno no gráfico. Ok, muito legal, muito interessante. Não, é isso aí. Mais já vou nas considerações finais. Deixa eu ver aqui. Eu gostei que lá nas considerações finais vocês já deram sugestão também para o próximo trabalho, né? Isso mesmo. Na verdade, essa sugestão que eu já dei para o próximo trabalho é uma sugestão que eu até falei com o meu orientador já para a gente tentar publicar ele em algum artigo mesmo, algum projeto ali aqui dentro do Brasil, Não, ou se não no próprio exterior. Muito bom. Não, tem que publicar mesmo. Acho que o trabalho está muito bom, tem que publicar, até porque conta muito isso para o currículo de vocês, né? Então, para ti, isso é muito bom. Tem que aproveitar esse trabalho e publicar. Uma revista boa. Tá, deixa só um momentinho. É só uma questão de escrita mesmo aqui, vocês comentam a descoberta de novos exoplanetas é algo complexo, Aí, porém, a descoberta não é algo impossível, que pode um evento vir a ocorrer com muita persistência, com aumento de fontes de captação de dados telescópios. Com isso em mente, já foram passados dados que são novos, ou seja, Eu acho assim, só essa frase aqui, modificar um pouquinho com isso em mente, não fica muito, digamos assim, a escrita acadêmica, né? Então, coloca com os dados obtidos, só mudar um pouquinho a escrita aqui, tá? Eu acho que só vai melhorar esse último parágrafo aqui. E as outras sugestões eu já coloquei aqui, depois eu mando para vocês, tá bom? No mais, eu acho que está tranquilo. As outras sugestões eu passo depois também. Parabéns mais uma vez. É um trabalho que ficou realmente muito interessante, muito bom. E, como eu falei, as aplicações dele, né, possibilitou várias aplicações também de conteúdos. Por exemplo, até depois eu queria conversar com vocês, contigo, dos autovalores e autovetores que você comentou ali no texto também, de que forma que vocês viram isso. O próximo, a sugestão é trabalhar também com a estatística, né, com uma estatística mais aprimorada. Eu acho que isso realmente vai ficar os dados mais reais, digamos assim, né, mais próximos do real, pelo menos. Mas era isso, agradeço mais uma vez e parabéns pelo trabalho. Professor, Obrigado, professora Lucilene. Oi, Wagner, pode ficar à vontade. Fazer mais uma pergunta? Fique à vontade. Com base no que o Caio respondeu para a Lucilene, me surgiu uma dúvida. O Caio falou que lá no banco de dados da NASA, ele tirou somente 2 colunas magnitude e uma coluna do erro, né? Então, quer dizer que esses 10 minutos que você levou para processar foram de uma estrela só? Você não tem lá o nome da estrela, ou magnitude e tal? Explique melhor isso, por favor, Caio. Você processou um bloco de estrelas ou processou uma estrela só? E isso é uma boa pergunta, professor. Então, ali, nesse ponto que eu tô processando, foi uma estrela só. Então, é aquele exemplo que eu demonstrei, né? Eu vou estar olhando aquela estrela fixamente, certo? Com o telescópio, e aquele telescópio vai estar observando ali como que tá os dados daquela estrela, daquela magnitude. Então, ela vai ter uma sequência, porque o tempo que a gente tá pegando ali é de 1 ano, né? Então, em 1 ano, ela vai ficar observando essa estrela
e vai ficar observando se tem essa variação. Tá, mas você levou 10 minutos para processar os dados coletados de uma única estrela. Você não pegou um cluster, por exemplo, de 5 ou 10 estrelas para descobrir qual delas tinha exoplanetas. Você pegou só uma estrela e esse tempo que levou para você processar os dados de um ano inteiro de uma única estrela foi 10 minutos. É isso? Isso. Até outros projetos também, né, que já tem com projetos publicados, né, todos também já fazem desse mesmo estilo de pegar uma única estrela também. Não, ótimo, tudo bem, é só para esclarecer. Obrigado. Beleza, então. Obrigado, Wagner. Então, também, com isso a gente pode imaginar a complexidade, né, que o problema tem, né? Porque se a gente for imaginar que de uma estrela, né, a observação de um ano demora 10 minutos, por mais que esses 10 minutos são rápidos, se você for imaginar só, vamos dizer, fosse para testar metade das estrelas, né, da galáxia, 100 bilhões de estrelas daria algum tempo, né, de processamento. Então, é um processamento realmente bem complexo. Caio, ainda os meus comentários agora, o seguinte, ainda realmente eu dei mais uma lida aqui agora, tipo, naquela correria ali que a gente estava ali para finalizar ainda tudo, dei mais uma lida, ainda fiz mais algumas considerações, alguns ajustes também. Agradeço os professores também que fizeram as anotações, provavelmente que, por mais que, às vezes, quando a gente está ali tentando ajudar, a gente quer sempre olhar meio que no contexto geral, né? Então, algumas coisinhas realmente passam ali, de padronização ainda de nomenclatura, algumas coisas passaram ali, mas serão ajustadas aqui, já anotei mais algumas coisas. Caio, uma coisa que, pior que essa pergunta é nova, porque eu não te fiz isso antes. Como você sabe que eu estou estudando também, estou estudando as machine learning aqui também, como ele é uma árvore de decisão ali, você fez um tratamento para overfit? Com certeza deve ter ali no... Boa pergunta, Diegão. Na verdade, a utilização da Randall Forest já por conta disso. A Randall Forest foi criada para parar em base, né, com o overfitting. Então ela utiliza um método de bagging, que é justamente essa função aleatória, certo? Porque ela chama Randall Forest, né? Então essa aleatoriedade que ela pega os dados de forma aleatória faz com que o overfitting não aconteça, que é o método de bagging dentro da Randall Forest. Entendi. Não, eu estava estudando bem isso aí ontem, e daí agora, quando você falou, me veio à mente aí que nós não tínhamos conversado sobre isso. Assim, no geral, primeiro ponto aqui que eu quero destacar é realmente a complexidade do problema. Não é nem um pouco trivial esse tipo de problema, esse tipo de solução a ser desenvolvida. Também um outro ponto que tem a se destacar é que eu também já fui picado por esse inseto que deixa a gente muito instigado para conhecer as questões de astronomia, entender o cosmos melhor. Então, essa com certeza é a motivação maior para você tentar descobrir tantas e tantas técnicas, né? Tantos e tantos conceitos matemáticos, físicos, químicos, ainda, ou de química ainda, se a gente for imaginar, é o que está mais atrasado, né? Porque à medida que tantos exoplanetas são descobertos, isso também está envolto dentro de machine learning, ali, por exemplo, para descobrir qual que é o grande objetivo também disso aí? É encontrar uma Terra 2.0, né? Esse é o objetivo. O objetivo é esse, encontrar uma Terra 2.0. Então, o que acontece? A partir do momento que vão sendo descobertos muitos exoplanetas, principalmente agora, quando a partir aí da metade dessa década, né, de 2020, aí, começarem a entrar em serviços os telescópios extremamente grandes, aí hoje não se tem capacidade ainda, por exemplo, de se
olhar diretamente para um exoplaneta desses, né, um desses menores, como o Caio falou na apresentação dele, que são os planetas rochosos, né, não os gigantes gasosos, né, e olhar para esses planetas menores e, através dessas observações, fazer olhar o espectro, né, emitido por esses planetas e você descobrir qual é a composição química das atmosferas, né, desses planetas. Até mesmo porque, por exemplo, descoberta de ozônio, descoberta de oxigênio, descoberta de metano nessas atmosferas, elas podem indicar a presença de vida, né? É isso que, na verdade, é tão descoberto, né? Ou indicadores, por exemplo, semana passada, semana retrasada ali, que saiu um trabalho, por exemplo, que eles estavam com um projeto para detectar, por exemplo, gases na atmosfera de exoplanetas para descobrir se tem algum tipo de poluição lá que poderia ser gerado por possíveis seres, né, que habitam um outro planeta. Então, a química ainda é o que está mais atrasado. A química, por exemplo, ainda a observação, a descoberta de exoplanetas já é possível ser feita, ser realizada, tanto que tem tantas missões que estão trabalhando nesse sentido. Agora, ainda a química ainda tem muito a evoluir ainda para esse processo de descoberta. Então, é isso. Tipo, poxa, mas de entender como é que funciona, esse o espírito, né, de pesquisa que o Caio utilizou no trabalho dele, e essa vontade de entender, e é tão intrigante isso que gera essas dúvidas que fomentam tanta pesquisa. Então, o Caio também é um cara aí que, ao longo aí desses 4 anos, a gente ficou bastante tempo junto, né? Então, já é uma coisa que a gente já conversou em outros momentos, né? Então, tipo, para mim foi um privilégio aqui orientar o Caio dentro de um tema desse também, que eu sei que ele gosta bastante e que eu também gosto, por mais que eu não posso, os méritos são todos do Caio, ele que correu atrás ali, teve a proposta do trabalho, eu só fui tentando ajudar dentro das minhas limitações ali dentro do tema. Mas é uma pena também, e eu acho que é isso que é importante também da gente fazer e disponibilizar essa gravação, para que fique para outros alunos que também têm esse mesmo interesse, aí que possam utilizar fomentar esse tipo de pesquisa aí para as próximas turmas, para os próximos estudantes que também vão ver. Uma das áreas que mais vai demandar esforços da área de computação, com certeza, essa área de astronomia tem um campo absurdo. O James Webb agora, né, dia 31 de outubro, dia das bruxas, vai ser lançado, né, lá da Guiana, e aí a gente vai ter uma massa de dados até então que a gente não tem nem ideia do quanto que o James Webb vai transmitir de dados, né? Então, vai abrir muitas portas para muitas pesquisas. Depois aí da metade da década, a gente entra com os telescópios extremamente grandes aqui que vão ser inaugurados na Terra, que vão ajudar também. Então, não tem como analisar isso sem a ajuda computacional. Então, esse também é um grande diferencial aí do trabalho. No mais, a gente conversar, Caio, aí para a gente dar continuidade, submeter já esse teu trabalho, pensar nas propostas futuras ali que a gente já deu alguma conversada ali, para não deixar esse trabalho morrer, digamos, ali dentro encadernado ali na biblioteca. E sim, a gente colocar para frente, divulgar, né, fomentar esse tipo de pesquisa, é isso que a gente almeja, é isso que a gente deseja aí. Então, parabéns, Caio, pelo seu trabalho aí. Eu acho que para mim foi uma honra orientar você aí dentro dessa área, também pela amizade que a gente tem, pela proximidade que a gente tem ao longo desse tempo que a gente passou junto. Então, para mim, eu fico muito feliz hoje de estar aqui nesse momento como teu orientador. Então, era isso. Aí, Caio,
tiver mais alguma coisa ainda para considerar, senão, daí enquanto isso, eu vou pegar e vou criar aqui uma sala só para... Diego, posso só comentar mais uma coisa, puxando o teu... Fique à vontade, Lucilene, fique à vontade. Não, só complementando o que você falou, e eu acho que é de extrema importância, é incentivar nossos alunos para pesquisa, né? Então, acho que quando você comenta que essa área é uma área que está em expansão, e realmente está, que outras pesquisas possam vir depois, acho que isso é fundamental, você falar e depois comentar isso com os demais, né, que irão para os próximos TCC, para que como o Caio, né, que se enganjou nessa proposta, outros também procurem, né, essa linha. Que nem você falou, vai ter outros dados que vão vir. Então, como essa área da ciência e computação já é muito vasta e ainda pegar esse ramo que vocês estão vendo, acho que isso fica assim ainda mais interessante ainda, né? Porque realmente vocês veem a aplicação do que vocês trabalharam, o que eles viram durante esses anos todos, né, na graduação, e aplicar também os conteúdos que viram em outras disciplinas. Como eu fiquei muito feliz em ver também aqui alguns conteúdos que eu ministrei e com que a gente trabalha. Então, acho isso é muito importante, incentivar a pesquisa e realmente publiquem, que é algo, né, novo. Então, o que vocês têm até agora, publiquem. E depois continuem com as pesquisas. Olha, já coloco o Caio no fogo aí, dizendo para a Lucilene, ó, professora, chama o Caio ali para explicar como é que ele usou lá os conceitos lá para a turma que a professora dá aula. Só uma palhinha lá. Eu vou querer saber, uns sim, 10 com minutinhos. certeza. Uns 10 minutinhos ali, ó, ele pega e faz uma palestrinha ali para os alunos ali, seria show de bola. Até para motivar fazer uma eles palestra também. para os alunos, né? Melhor ainda, que daí é ele que fala. Exatamente. Isso aí. Pode chamar o Caio aí que ele vai. Já está convocado, Caio. Só depois marcamos o dia. Pode deixar, professora. Pode marcar assim que eu vou lá. Então, beleza. Professor Wagner e professora Lucilene, eu vou colocar ali no chat um link de um outro Meet ali, só para a gente entrar ali, para a gente discutir sobre a avaliação do Caio. Aí eu vou fechar o microfone aqui, Caio, e daí a gente vai conversar lá e depois a gente volta aqui para te dar o veredito, ok? Beleza. Até já.
Oi? Continuou gravando aqui. Sim, eu acho que tinha que ficar gravando até eu dar o veredito. O veredito, né? Tá. Eu acho que Voltamos, então. ele ia dividir, né? Por isso que eu acabei deixando aqui. Então, meus queridos, Caio, pegamos lá, conversamos com os professores e a gente fez aqui as notas prévias, né? Então, mediante ali aos ajustes que ainda foram solicitados pela banca, a sua nota, mediante esses ajustes, então, fechou com uma nota excelente, uma nota 9,9. Então, você vai ter vai ter uns diazinhos ali para você conseguir ajustar o seu trabalho e devolvendo, aí eu vou fazer a emissão da nota, ali da ata, né, com a nota e encaminhar lá para o pessoal registrar lá na secretaria. E também para a professora Rosângela, que acho que ela utiliza essa nota lá na disciplina dela. Ok, Caio? Então, parabéns. Agora é a hora dos abraços, de estourar a champanhe, né? E parabenizar para você pelo teu trabalho, pelo teu esforço ao longo desses anos aí de IFC. Realmente esse resultado aí é uma coroa todo o trabalho, a sua dedicação ao longo desses anos aí, cara. Parabéns. Obrigado, gente. Só tenho a agradecer aí a todo mundo, né? Nossa, tô até 9,9, porra! Caio, muito feliz. Obrigado, gente. Quando o dia acabar, eu também gostaria de falar algumas coisinhas aí. Não, pode ficar à vontade. Fiquem à vontade aí, pessoal. Fiquem à vontade aí para. Eu acho que é um pouco doído para nós, professores, ter que dar nota no TCC. Talvez eu converse num futuro para que a gente dê apenas aprovado ou não aprovado, porque se a gente der 10, quer dizer que não achou nadinha, e a gente sempre acha lá um aceitinho que faltou, uma bobeira, e eles ficam assim, meu Deus, por causa disso, eu vou dar uma nota um pouco menor, não sei o quê, a gente se sente um pouco culpado também, às vezes. Mas teu trabalho está maravilhoso, Caio, e se você me permite uma sugestão, eu vou te dar agora. Você aceita uma sugestão? Claro, professor, claro, aceito sim. Eu acho que você deveria, se eu fosse o Caio, tá? Agora eu faria um mestrado e faria um mestrado numa universidade que você tenha certeza que tem condições de apresentar em eventos no exterior, tá? Porque algumas universidades estão com pouca grana, estão apresentando só em evento nacional, ou só publicando em journal e tal, e aí, de repente, teu artigo não vai sair no lugar onde as pessoas que precisam ler, leiam, tá? Então, se você quiser seguir meu conselho, procura uma universidade fazer um mestrado agora, não sei se você quer fazer também, né? Mas tenha certeza que o teu orientador está disposto a publicar em eventos do exterior, tá? Se você quiser, por exemplo, estudar na PUC em Curitiba, eu fiz o meu mestrado lá, eu me disponho a fazer uma carta de recomendação para você, tá bem? Agradeço muito, professor, pela carta de indicação e tudo, e sim, já tá nos planos, se der tudo certo, esse ano aí, não sei como é que funciona, né, a entrada pro mestrado ali, se dá para entrar ali pelo meio do ano, como é que vai ser, mas se der tudo certo, já tá no cronograma já. Parabéns mais uma vez, meu rapaz. E assim, a todos o pessoal que está assistindo aí, tá? O Caio não é o único aluno que eu falo isso não, tá? O Caio é um aluno maravilhoso, um aluno muito bom, mas não é o único aluno muito bom. Eu tenho, né, inclusive nessa turma, alunos muito bons também, e eu gosto de acreditar que vocês são todos uma equipe de ótimos alunos. É isso aí, parabéns. Parabéns mais uma Você vez. está em Videiro ou está em São Paulo? Eu tô em São Paulo. Em São Paulo? Uhum. Já levou a mudança? Já levei a mudança. Com essa pandemia, né? Então. Então tá, que bom, Caio. Parabéns mais uma vez, isso aí. Como o que o professor Wagner falou, é que você tem que fazer, ver as universidades aí,
e vendo o que se encaixa, né, o teu perfil, fazer um projeto, precisa fazer um projeto, então, assim, vai vendo tudo isso, com certeza o professor Diego orienta nisso, que a gente puder ajudar, a gente ajuda. Tem que continuar estudando mesmo, você sabe que a gente não pode parar, né? É mais, você está concluindo uma etapa, mas de muitos que ainda virão. Tem que pensar que só vem para agregar agora os próximos passos, né? Parabéns mais uma vez. Com certeza. Obrigado a todos de novo pelas palavras. Professores e até os demais presentes, depois, então, alguém se opõe a divulgar depois, até a gente divulgar a apresentação aqui? Alguém se opõe? Pode se manifestar aqui. Do contrário, depois, não sei, depois a gente pode até deixar em algum lugar, o Caio coloca no canal dele do YouTube, ou eu coloco no meu lá, daí depois a gente até a gente pega e daí até para compartilhar, né, e depois ficar guardado, porque daqui um tempo pode ser que alguém venha ali, poxa, mas como é que foi a apresentação? Pelo menos agora a gente tem, né, quando era presencial a gente nunca tinha essa oportunidade de gravar, mas agora que já que fica gravado, registrado, a gente pega, pode pegar e depois disponibilizar, né, essa apresentação aí, e daí fica ali, né, também, mas eu acho que também não tem problema algum. Ok, então, galera, muito obrigado a todos os professores que participaram, professora Lucilene, professor Wagner, demais aí alunos que participaram. Obrigado, Caio, pela apresentação aí. Foi show de bola. Aí nós continuaremos conversando aí, vamos ver o que a gente ainda consegue desenvolver daqui para frente. Ok, então, obrigado, pessoal. Vou interromper aqui a gravação aqui. Deixa eu interromper. Obrigado pelo convite, meus amigos. Valeu, Wagner. Muito obrigado. Eu que agradeço.